É um amigo que nem minha mãe conhece. Mãe, fica de pé aí pro povo lhe ver. Eita, mulher bonita. Eu te amo, mãe. Presta atenção que ele está declarando amor à mãe, tá? Diante do público, em cima de um altar, de um púlpito, de um palco da igreja. Salve, senhoras e senhores, como é que vão vocês, simpatizantes da boa e velha vergonha na cara? Porque hoje em dia vergonha na cara é algo ultrapassado. Para você, nós que mantemos a vergonha na cara, eu espero que vocês estejam todos bem, todos correndo atrás dos seus objetivos, e hoje nós vamos falar um assunto sério, cara, que esse final de semana foi bem agitado. Foi pastor sendo preso na porta da igreja antes de ir pro culto com 9 anos de mandato de prisão. O outro que se batizou no domingo de manhã, quando foi ao domingo à tarde, cara, mandou a mãe pro céu, velho. Se é que vocês me entendem. Promoveu a mãe para as mansões celestiais, conforme os assembleanos falam, né? E sem contar um outro pastor em Curitiba que roubou do banco 6 milhões de reais. Tá bom ou você quer mais? Esses são casos isolados, né? É uns 33.999,9,000 de mais um caso isolado. Que é assim que a maioria fala, né? Isso é só um caso isolado. Os defensores da igreja, principalmente, usam isso. E eu fico me perguntando em que momento que a Bíblia virou credencial para o crime. Porque o que aconteceu nesse final de semana é só o que saiu na mídia. A gente sabe que tem muito mais coisas aí que aconteceram que chega a dar um desespero, cara, quando você vai... Principalmente eu aqui, quando começo a abrir o meu privado nas redes sociais, é uma enxurrada de horrores. É aquela ideia, né, dos antigos que já estão acostumados com o meu canal aqui, a tampa do bueiro explode, cara, o mundo evangélico, a tampa do bueiro do mundo evangélico explode. Meu Deus do céu, é crimes e mais crimes cometidos sempre, nunca por um pastor, mas sempre um pastor. E o púlpito virando plano de carreira para o crime. Púlpito da igreja virando plano de carreira para o crime. Deixa o seu comentário no decorrer do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, o seu joinha ajuda muito e bora pro assunto do vídeo de hoje porque está pesado. Bora falar dos lobos de crachá de líder, né, espiritual, e o rebanho, infelizmente, aplaudindo na grande maioria. Olha só essa notícia, cara. Preste atenção nesse vídeo, meus amigos. É um amigo que nem minha mãe conhece. Mãe, fica de pé aí pro povo lhe ver. Eita, mulher bonita. Eu te amo, mãe. Presta atenção que ele está declarando amor à mãe, tá? Diante do público, em cima de um altar, de um púlpito, de um palco da igreja. Eu te amo, mãe. Te amo. Eu falar isso tá parecendo fácil. Mas, cara, nunca falei um te amo pra minha mãe. Minha mãe, a mulher que me criou. Era a maior luta eu falar te amo, mãe. Te amo. E mãe... Era a maior luta falar mãe eu te amo. E diante do público ele expressou o seu carinho, o seu amor pela mãe. Me criou. Era a maior luta eu falar te amo, mãe. Te amo. E mãe, eu te amo! E eu, Igor de Souza Mendes, filho de Deus, meu pai, que sempre esteve comigo, eu te convido a ir para um... Aparentemente ele está aqui emocionado. Agora olha o batismo dele nesse domingo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Esse jovem, cara, chamado Igor, de 19 anos, promoveu a vida da mãe para um plano celestial aí. Olha só o que diz o boletim. O boletim de ocorrência da polícia diz o seguinte... Descreve o seguinte: com detalhes a ação das forças de segurança durante a captura de Igor de Souza Mendes, de 19 anos, acusado de tirar a vida da própria mãe, Marília de Souza Mendes, com cerca de 8 cravada, covardemente,
na tarde desse domingo, dia 13, em Itaituba, sudoeste do Pará. O vídeo ganhou repercussão poucas horas após Igor, em aparente surto psicótico, promover a vida da mãe aí para um outro lugar, dentro da própria casa onde os dois moravam, entre a rua 11º e 12º, do bairro Bela Vista, no fundo do ginásio poliesportivo. Lembrando que na manhã desse mesmo dia, cara, ele foi batizado e na parte da tarde cometeu essa barbaridade com a vida da própria mãe. Segundo amigos, Igor era conhecido por ser tranquilo e demonstrava muito amor pela mãe, o que tornou o caso ainda mais chocante. Demonstrava amor pela mãe diante das pessoas, né? Acredito eu, mas lá no coração do homem, meus amigos, para chegar a esse nível... Militares do agrupamento de bombeiro da Polícia Militar foram acionados. Igor tentou fugir, mas foi localizado pela PM, atingido por disparos durante a abordagem e encaminhado ao Hospital Regional de Tapajós, aonde permanece sob custódia. Eu não sei, cara, para descer as águas, o cara simplesmente se batiza de manhã, quando é na parte da tarde, e se sente no direito de mandar a mãe pro céu, né? Segundo ele, inclusive, segundo que ele mesmo, né, falou para a polícia que foi Deus quem mandou. Vou ler aqui para você entender. Aos profissionais de saúde, Igor afirmou que tirou, né, a vida da mãe aí porque foi Deus que mandou e disse não se arrepender do que fez. Cara, eu não sei nem o que falar diante disso, velho. Até porque o vídeo hoje tá pesado. Comenta aí embaixo o que você acha disso tudo aí? Eu, sinceramente, fico sem palavras aqui, cara. Falar a respeito de religiosidade, a bolha que esse povo vive. Cara, não entende que vida com Deus é liberdade, é viver em um outro nível de vida. Qual a diferença de um cidadão desse que acabou de se batizar, aceitou Jesus, segundo eles, né? Se batizou, sepultou a velha criatura... Aí se sente no direito de ir lá tirar a vida da própria mãe. Cara, eu fico sem palavras. Comenta aí embaixo, por favor. As instituições religiosas, é claro e nítido que estão desesperadas por números. Não importa a qualidade do que está sendo feita. A mensagem da cruz, o evangelho em si, não tem efeito nenhum diante do propósito que a maioria dessas igrejas vivem. Transformação de vida para eles não existe. O negócio é número, até porque número resulta em números nas contas bancárias das lideranças. Sem nenhum remorso, se ausentando, se isentando, se justificando o tempo todo de que todo ser humano tem os seus erros. Ele não quis, ele enganou, né? Mas acolher o cara, batizar o cara, no final das contas o cara vai lá, depois de se batizar à tarde, ele vai lá e tira a vida da mãe. Cara, sem palavras, velho. Nesse sábado que passou, um pastor também estava na frente da igreja, chegando para realizar o seu culto na cidade de Saltinho, Santa Catarina, no extremo oeste, né, de Santa Catarina, quando de repente a polícia abordou ele na frente da igreja, com a Bíblia na mão, pronto para entrar para o sagrado culto, fazer a sua oração a Deus, enfim, cultuar a Deus junto com os seus fiéis. A polícia militar encostou do lado e disse, ó, vamos junto com nós, porque o culto hoje é em outro lugar. Eu até vou ler aqui para vocês. Um pastor evangélico de 50 anos foi preso pela polícia militar em frente ao seu templo, no centro de Saltinho. A prisão, pouco antes do início de um culto, surpreendeu os fiéis que já se dirigiam ao local. A detenção foi motivada por um mandato judicial expedido pela comarca de Maravilha, referente a uma condenação anterior por de vulnerável. A sentença já transitava em julgado, prevê 9 anos de reclusão. Os policiais militares reconheceram o homem durante a abordagem e deram cumprimento imediato à ordem judicial. Apesar da gravidade da situação, do fato em si, o pastor continuava atuando normalmente na comunidade como um pastor abençoado por Deus. Porque pediu perdão lá no seu quarto, tá tudo ok. A justiça fica para depois, né? O importante é continuidade na obra de Deus, é mais ou menos assim.
Até colocaram aqui que diz o seguinte: o caso chama atenção por envolver uma figura pública de liderança religiosa, o que pode gerar reflexões dentro da comunidade sobre o cuidado como antecedentes de pessoas em posição de influência, especialmente junto a grupos vulneráveis, que é o que sempre nós estamos alertando aqui nos nossos vídeos. Fica de olho aberto, porque nem tudo que se diz pastor é pastor, nem tudo que se aparenta como um homem ungido, preocupado com a sua família, com seus filhos, na verdade a intenção é um cuidado, e sim esperar um momento de fragilidade, um momento de descuido para colocar em prática as suas intenções maléficas. Toma cuidado, meu amigo, eu sempre estou alertando. Nessa semana também tem um outro caso aqui, cara, que esse aqui, olha, me mandaram, pediram para comentar várias vezes, que é o caso do pastor de Rondônia, esse cidadão aqui. Ele estava foragido por desviar 6 milhões do Banco Sicoob e foi preso. A pergunta que muitos fizeram, né, como que esse cara conseguiu desviar 6 milhões, um pastor desviar 6 milhões? Eu já vou explicar para vocês. Ele era tesoureiro do Banco Cooperativa Sicoob. Olha só, a Polícia Civil do Paraná apreendeu o pastor Cleberson Freitas de Oliveira, de 45 anos, em Curitiba. Ele é acusado de desviar mais de 6 milhões da agência da Cooperativa Sicoob em Porto Velho, Rondônia. O cara roubou lá em Porto Velho e correu para Curitiba, buscar refúgio em Curitiba. De acordo com a polícia, no início de março foi deflagrada a Operação Quebra de Confiança pela Delegacia Especializada em Repreensão, Extorsão, Roubos e Furtos de Porto Velho. Com o objetivo de cumprir medidas cautelares, durante as investigações foram identificadas práticas de crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. O suspeito atuava como tesoureiro na cooperativa, o que motivou a escolha do nome da operação. Quebra de confiança, né, o nome da operação. Ainda segundo a polícia, bota quebra de confiança, 6 milhões, cara, eu sou tesoureiro do banco aqui, sou pastor no final de semana e eu vou mostrar que eu sou abençoado. Como que eu vou mostrar que eu sou abençoado financeiramente? Vou passar a mão no dinheiro da cooperativa, 6 milhões. Mudou de Rondônia e veio para Curitiba. Ainda segundo a polícia, durante a ação, foram cumpridos 11 mandatos de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares. Em nota, o Sicoob informou que acompanha o caso e está colaborando com a investigação, mas que deve emitir um posicionamento oficial somente após a conclusão da investigação. Será que o cara achou que, como pastor, ele estava fazendo a coisa tão bem feita que ninguém iria descobrir, cara? Se apresentava como pastor, o pastor Cleberson. 6 milhões de reais o cara passou a mão, cara. E em espécie, tá? A notícia é bem clara aí, ó. Suspeito de furtar mais de 6 milhões em espécie de uma cooperativa de crédito. Pastor acostumado a pegar dinheiro em espécie. Um verdadeiro homem de Deus, conforme muitos falam, né? Ou melhor, um gestor celestial de recursos. Afinal, fazer uma gestão aí com 6 milhões na mão, né, da cooperativa, nada melhor para um tesoureiro e pastor, né? Aquele combo maravilhoso, completo. Tesoureiro do banco e pastor evangélico. É um combo que já vem com a fé inclusa. Do outro lado, né, o outro andando de camburão no dia do culto, pego na frente da igreja, né, um pastor, esse pastor de saltinho. E o motivo? Não foi por pregar por mais de 2 horas, não foi por caminhar a pé, não foi por orar, não, foi por de vulnerável. Isso mesmo, meus amigos. O outro foi preso, está num hospital por ter tirado a vida da mãe, tudo evangélicos, tá? E o outro por passar a mão em 6 milhões de reais de um banco, pastor. E o pior de tudo, que o rebanho continua aplaudindo outros que talvez estejam ainda fazendo coisas piores do que esse.
porque não foram pegos ainda. E eu fico me perguntando, que eu tenho que fazer uma pergunta bem carinhosa para vocês aqui, né? Para quem acompanha, não, para você já conhece o nosso jeito, mas para aqueles que chegam aqui às vezes do nada, aonde está o discernimento de vocês, meus amigos? Aonde está o discernimento desse povo? Aonde está o zelo de pregar a palavra, de se intitular um pastor e ser um pregador do evangelho, que nem o menino ali declarando amor para a mãe, vai lá e tira a vida da mãe? Aonde está, cara, o zelo pela moral, pela ética, pela honestidade do outro ali de 6 milhões? Aonde ficou o discernimento do povo que vê isso aí, cara, como algo isolado? Eu até digo uma coisa, se o crime compensa, parece que o púlpito virou aí plano de carreira para essa gente. E isso aqui não é perseguição à sua fé, perseguição à sua crença. Não é isso que eu estou aqui tentando passar. Isso só é cobrança por coerência, caráter, responsabilidade diante daquilo que dizem fazer para Deus. Porque se a igreja é a casa de Deus, conforme falam, não pode ser refúgio de criminoso. E se for refúgio de criminoso, é hospital, hospital tem de tudo, tem de doente, tem de tudo. Essa história de que igreja é hospital, para mim não cola. Hospital é para você ir, restabelecer a saúde e sair, e não ficar. Hospital tu não fica mantendo doente lá. Ou se cura ou morre. As igrejas se tornaram refúgio de criminosos e tem que mudar o nome. Tirar igreja, assembleia não sei das quantas, igreja não sei das quantas. Igreja de Cristo. Isso aí tá mais para congregação, igreja dos vigaristas em Cristo. Eu deixo o alerta para vocês. Olhe bem quem está em cima de um púlpito. Porque às vezes o maior milagre não é a cura, é a justiça batendo na porta da igreja antes do culto e levando o pastor pro chilindró. Ao exemplo desse cidadão aí, que foi tirado da porta da igreja porque precisa pagar 9 anos de cadeia por abusar de uma menor. O outro, 6 milhões roubado como funcionário do banco. E pastor, se apresentando como pastor. O outro, recém-batizado, vai lá e tira a vida da mãe. Cara, não dá, velho. Comenta aí embaixo, me segue nas demais redes sociais e eu vou encerrar o vídeo por aqui. Começando a semana pesado. Que Deus tenha misericórdia de mim e você, que nos proteja dessa gente. Porque nesse meio aí tem de tudo. É tudo, menos um lugar seguro para você e a sua família. Abra o olho enquanto é tempo para depois não chorar tarde demais.